Você pode ir até o berço e colocar na tela minha coluna que saiu ontem à noite, horário de Beirute, acho que bem tarde. E isso vai ser interessante para o nosso público, porque é a versão concisa do que aconteceu no Alasca. Basicamente, o ponto principal, e isso inclui o feedback que recebi de nossos contatos russos em Moscou, muitos deles muito próximos da mesa no Alasca. Não só os três na mesa, é claro, Putin, Lavrov e Yuri Ushakov, mas também a delegação de altíssimo nível ao redor, que incluía Siluanov, o ministro das Finanças, Belozov, o ministro da Defesa, e Kirill Dmitriev, o chefe do Fundo Russo de Investimento Direto. Então eles enviaram um time dos sonhos. Por que a Rússia enviaria um time dos sonhos para o Alasca? É porque, antes disso, eles tinham garantias dos americanos, que obviamente eram secretas, como a maioria do que foi acordado em Moscou é secreto, de que algo substancial sairia dessa reunião. Você não pode nem imaginar o Conselho de Segurança russo e Vladimir Putin fazendo uma viagem muito arriscada ao Alasca com um time dos sonhos, uma delegação de alta tecnologia e alto poder, por nada, só para o Lavrov exibir seu absolutamente impressionante moletom branco da CCCP. Não, isso não é suficiente. Então havia muito mais por trás disso. Dá para perceber que é importante porque não houve vazamentos substanciais sobre isso antes, durante ou depois. Mas o que pessoas bem posicionadas em Moscou puderam comentar, inclusive repassando para alguns de nós analistas e analistas estrangeiros, foi que aparentemente Trump finalmente entendeu que se os Estados Unidos continuarem a armar a Ucrânia, não há absolutamente nenhuma chance sequer de iniciar uma negociação. Muito, muito importante. E a outra coisa é que ambos os lados parecem ter concordado que, a partir de agora, a responsabilidade de conduzir a guerra é dos europeus, ou do que eu decidi chamar, considerando a reunião de ontem em Washington, de coalizão dos frustrados, que é uma forma muito mais alegre de falar da coalizão dos impotentes, que é o que eles são essencialmente, certo? Seguindo o exemplo do nosso amigo George Galloway, Branca de Neve e os Sete Anões Voadores, também impecável. Então foi isso que aconteceu ontem em Washington. Sabíamos que a reação dos europeus seria imediata. Eles estavam desesperados para falar com Trump logo após a reunião com Putin, porque perceberam que houve um progresso real, no sentido de Trump talvez finalmente começar a entender um pouco do panorama geral. Como discutíamos com alguns de nossos amigos russos, se Lavrov tivesse 10 minutos na mesa para explicar a Trump a gênese do Maidan e o que levou a Homer, ele seria a única pessoa no planeta capaz de explicar isso a Trump em 10 minutos e fazer com que Trump entendesse pelo menos 5% disso. Veja, e o Lavrov fala inglês fluentemente, o que é ainda melhor. Ele poderia explicar isso para o Trump em inglês diretamente. Então sim, as coisas mudaram, claro. Mas ao mesmo tempo, e estou ansioso para ouvir o ponto de vista do Mohammed sobre isso, já existem dois planos B preparados. Um do lado do Trump e outro do lado do Putin. O plano B do Putin seria: ok, se isso não levar a lugar nenhum, continuaremos fazendo o que fazemos, que é nossa guerra de atrito. E da próxima vez ele não vai discutir 4 regiões ucranianas. Serão 6, 7, 8 ou até mais. E do lado do Trump é muito mais complicado, porque é bastante esquizofrênico. Certo, mostrando, como acabei de mostrar na segunda-feira em Washington para esses idiotas, que agora a guerra é de vocês. Então vocês continuam a guerra eterna contra a Rússia, comprando nossas armas caríssimas e pagando em euros que vocês não têm. Mas esse é o seu problema, não o meu. E os europeus têm que, ao mesmo tempo, armar e financiar a Ucrânia. Todo mundo sabe que eles não conseguem fazer as duas coisas. Se tentarem fazer ambas, a combinação UE e OTAN vai colapsar ainda mais rápido do que já está colapsando. Então o plano B de Trump é: ok, se eu não posso ganhar meu prêmio Nobel da Paz colocando todos na mesma mesa e tentando encontrar um acordo, a bola está com os europeus,
e eu ainda posso ganhar meu prêmio Nobel da Paz. Estamos fora disso e podemos nos concentrar na nossa próxima guerra, que é contra a China. Essa é a versão resumida do que aconteceu entre o Alasca e Washington. O cessar-fogo está morto para Trump. Absolutamente. E ele deixou isso claro desde sexta-feira. Em uma de suas postagens no Truth Social, provavelmente a mais significativa após a reunião, ele disse que não. Um cessar-fogo pode ser quebrado por ambos os lados. Devemos ir direto para um acordo de paz, em letras maiúsculas, como ele postou. Então, na cabeça dele, ele já decidiu que não haverá cessar-fogo. Obviamente, você pode imaginar a coalizão dos falcões, especialmente MERS. Eles surtaram completamente, porque vem pressionando pelo cessar-fogo há semanas, se não meses, certo? Acabou. Terminou. Então, o que a Europa faz agora? Eles não têm nada. Não têm armas. Não têm dinheiro. Eles ainda precisam garantir as armas que nem mesmo os Estados Unidos possuem. Garantir os fundos para comprar essas armas, fazer acordos com os bancos para pagar por essas armas e rolar sua dívida. Portanto, isso também pode levar meses. No momento, eles não têm nada a oferecer à Ucrânia de forma prática, além do que os britânicos e o M6 fazem, ataques terroristas. Então, espere a proliferação de ataques terroristas organizados pelo M6 nas próximas semanas e, se for o caso, nos próximos meses. Não é por acaso que aviões da OTAN estão sobrevoando a Crimeia diariamente há semanas. Isso é muito sério. E o desespero, quando eles olham para uma cartografia real e precisa de onde a guerra está agora, com a queda iminente de Pokrovsk, todas aquelas planícies na estepe a oeste, até o Dnieper, estão totalmente abertas para um avanço russo. Você consegue imaginar? O moral das forças armadas ucranianas já está no seu ponto mais baixo nesses últimos 3 anos. E o moral na OTAN também, porque eles absolutamente não têm nada para contra-atacar. Cabe aos russos decidir. Vamos para um blitzkrieg? Continuamos fazendo o jogo de camaleão? Continuamos tomando uma vila por semana? A bola está com os russos. Eles podem fazer o que quiserem durante o verão, e a frente pode colapsar completamente nos próximos 1 ou 2 meses. Então é realmente a coalizão dos impotentes. Podemos até brincar com isso, mas é uma definição perfeitamente adequada. A derrota estratégica agora está encarando eles de frente como o abismo de Nietzsche. Eu estou olhando para o abismo, e o abismo está olhando de volta para mim. Bem, este é o abismo da derrota estratégica olhando de volta para vocês, europeus. E esse era o subtexto daquela cena espetacular de Trump sentado na cadeira do ritual do diretor. E claro, a coalizão dos 7 anões e a Branca de Neve voadora e os 7 anões, assim, sabe, esperando ser repreendidos com estilo. Uau! Esta é uma das maiores imagens do século XXI. Acho que com essa foto você pode explicar como a Europa, geopoliticamente e geoeconomicamente, nesse sentido, cometeu suicídio. Geoeconomicamente, eles se suicidaram com a China. Mohammed está na China, e tenho certeza de que você está falando sobre isso com seus colegas chineses. E eles se suicidaram política e militarmente ao apostarem numa guerra que sabiam que seria perdida mais cedo ou mais tarde. Então talvez isso realmente tenha acontecido e ele esteja tentando salvar um pouco das aparências para os mimados. Com Trump, tudo é possível. Uau! Pontos muito importantes que o Mohammed mencionou. A forma como a sociedade ucraniana está em total desagregação e como esses grupos controlados por oligarcas, neonazistas, fascistas, de extrema direita, chame como quiser, do Pravy Sector ao batalhão Azov, não vão desistir. Não há chance de eles deporem as armas amanhã e aceitarem qualquer coisa que Zelensky possa ser tentado a concordar. Em primeiro lugar, porque Zelensky não pode fazer nada, já que qualquer concessão será imediatamente interpretada por esses grupos nazifascistas como traição. E Zelensky vai levar a proverbial bala do Khmer vermelho na nuca, por trás.
Todo mundo sabe disso. Ele é refém dessas pessoas. Então vamos pensar racionalmente em termos de realpolitik. Qual seria o melhor desfecho? Ok, ele é ilegal como presidente. A Rada é ilegal como parlamento. Então, eleições presidenciais e parlamentares, sérias, com monitores internacionais em todos os lugares. Assim, você teria uma presidência e um parlamento relativamente representativos. E aí você começa a negociar. Obviamente isso não vai acontecer. Até o Trump brincou com o Zelensky. Ah, maravilhoso, você suspendeu a eleição. Vou fazer o mesmo aqui. Todo mundo sabe que tudo isso é um absurdo. Exceto, é claro, os anões, os capangas, os moleques. Para eles é absolutamente normal ter um presidente ilegal e um parlamento ilegal. Afinal, são eles que estão pagando por tudo isso, certo? Então essa é a desagregação do lado ucraniano. A desagregação do lado americano é ainda mais perigosa porque Trump está lutando literalmente contra todos. Feudos dentro do Estado Profundo, CIA, Pentágono, Complexo Industrial Militar, think tanks, praticamente todos eles. Mídia tradicional, praticamente toda ela, exceto a Fox News. A opinião pública está dividida. Digamos que uma leve maioria da opinião pública nos Estados Unidos gostaria de algum tipo de paz, mas pelo menos 40% não querem, porque realmente acreditam em tudo que os democratas estavam vendendo até 6 meses atrás, e os europeus também. E claro, como isso é transmitido pela grande mídia sem parar, começando pelo The New York Times, CNN e todos os outros. Ele está enfrentando as pessoas que realmente comandam o espetáculo nos Estados Unidos, porque elas nunca aceitariam algo. Mesmo que ele tente vender isso como uma rota de fuga para o Deep State, não para o complexo industrial militar, pois eles continuarão lucrando em euros. Maravilhoso. Mas para o Deep State, que é extremamente russofóbico, qualquer acomodação com a Rússia é anátema. E para grande parte das grandes fortunas, do grande dinheiro, do dinheiro antigo, do dinheiro aristocrático da costa leste dos Estados Unidos, mesma coisa. Sem falar nas elites atlantistas, 99% totalmente russofóbicas, anti-Rússia. E claro, todo o sistema de Bruxelas, da OTAN, a OEA, até a Comissão Europeia, todos, sem exceção, anti-Rússia. Então ele tem todos esses setores da linha de frente contra ele. Na verdade, ele não tem muito apoio em lugar nenhum. É muito complicado. E ele tem sido minado até mesmo dentro do próprio governo. O pequeno Marco Rubio é um neocon ridículo. Ele precisa seguir a linha do seu mestre, mas só até certo ponto. Muito complicado. O negociador dele com a Ucrânia, o general Kellogg, nem chega a ser uma piada. Então é muito, muito complicado, até mesmo dentro do seu círculo. Então quais são os únicos 2 vetores que ele enxerga para sair de todo esse drama? Número 1, eu quero ganhar meu prêmio Nobel da Paz. E não estamos brincando. Ele leva isso muito a sério, especialmente porque é uma competição direta com o Obama, que de fato ganhou um prêmio Nobel da Paz. E número 2, fazer negócios na Rússia. E é aí que ele se alinha com a oligarquia americana, que neste caso também se alinha com a oligarquia russa, que às vezes é muito crítica em relação ao Putin. Então, ambas as oligarquias dos Estados Unidos e da Rússia concordam, ok, vamos voltar a fazer negócios juntos. Podemos começar, por exemplo, com o projeto Sakhalin-1. A ExxonMobil teve que sair por causa das sanções. Eles perderam, acho que mais de 4 bilhões de dólares, que querem recuperar. Eles querem voltar. E os outros participantes do consórcio, uma empresa indiana, se não me engano, e uma empresa japonesa, continuaram lado a lado com a Rosneft. Só os americanos saíram. Agora os americanos querem voltar. E eles já estão discutindo isso na Rússia. Isso é algo que podemos ver no Fórum de Vladivostok, porque executivos da Rosneft estarão presentes. Vai ser minha primeira pergunta para qualquer um deles. Tudo bem, vocês vão trazer a ExxonMobil de volta para o Sakhalin-1 e outros projetos? Então esse é o interesse de ambas as oligarquias, certo? O que nos leva aos problemas internos de Putin. Ele simplesmente não pode ceder em nada
que fuja das próprias diretrizes dele por uma solução na Ucrânia que ele mesmo enunciou desde junho do ano passado. Então todo mundo na Rússia conhece essas diretrizes, e todo mundo fora da Rússia, que você sabe, estudou isso. Fora a OTAN da Ucrânia, neutralidade ucraniana, até mesmo discutir a OTAN recuando para suas fronteiras anteriores, restituição dos direitos dos falantes de russo em toda a Ucrânia, não apenas em Novorossiya ou no Donbass como um todo, restituição dos 300 bilhões de dólares congelados que foram roubados pelos europeus. Então, a lista é gigantesca. Eu não vejo em nenhum lugar, e Mohammed já disse isso, que haja qualquer maneira de seguir essas diretrizes. E não há como Trump conseguir vender essas diretrizes não só para Kiev, mas para 7 guerras, sem falar na OTAN. Por mais que a política dele para a OTAN seja esquizofrênica, não, eu quero que a gente lidere por trás com a OTAN, mas ao mesmo tempo, os europeus vão estar dentro da OTAN lutando contra a Rússia. É uma total esquizofrenia. São posições irreconciliáveis. Mas Trump não pode decretar sozinho o fim da OTAN, assim como não pode aceitar sozinho a derrota estratégica dos Estados Unidos na Ucrânia. Ele precisa, emprestando, acho, a analogia do nosso amigo Ray McGovern, colocar maquiagem em um porco o máximo possível para tentar vender o acordo de paz como uma iniciativa americana e tirar os Estados Unidos do segundo ou terceiro capítulo dessa confusão, que vai continuar de qualquer jeito. Então, para todos, isso está além de um jogo de altíssimo risco. E como Mohammed disse, não há uma saída fácil. Os Estados Unidos não podem encerrar esse capítulo sem admitir sua derrota estratégica. E se fizerem isso, será o fim do império, porque ninguém, de Tierra del Fuego a Lombok, na Indonésia, ninguém mais vai respeitar o império. Sim, professor Marandi. O senhor vê capacidade na administração Trump de aceitar isso ou, de alguma forma, disfarçar a situação para que pareça uma vitória para eles? Sabe, algo que o Pepe disse me lembrou de uma pesquisa que saiu recentemente. Lembra? Eles fizeram uma pesquisa recente sobre as pessoas mais impopulares nos Estados Unidos. E estávamos focando no Netanyahu e em como ele está impopular agora nos Estados Unidos. Bem, o segundo, se não me engano, e os seus espectadores podem me corrigir se eu tiver errado, acho que a segunda pessoa mais impopular é o Zelensky, depois do Papa. De qualquer forma, ele ainda tem índices favoráveis nos Estados Unidos. E isso volta ao que o Pepe estava dizendo. Quero dizer, somos muito críticos em relação ao Zelensky. Não somos simpáticos, porque acho que estamos analisando isso com muito mais cuidado. Sabe, a OTAN mentindo, presidentes dos Estados Unidos mentindo, avançando para o leste, depois o golpe em Kiev e tudo isso. Mas a propaganda vinda da grande mídia e da mídia alternativa, que na verdade é mainstream, porque há um novo fenômeno nos Estados Unidos e no Ocidente, em que você tem esses veículos de mídia alternativa muito influentes. Eles realmente não são alternativos e têm muita influência. Então, basicamente, são os neocons online e os sionistas online. Mas, de qualquer forma, Zelensky ainda tem influência entre os americanos comuns, de acordo com essas pesquisas. E, se a Ucrânia cair e Trump for visto como quem cortou o apoio, ele também vai levar a culpa. Haverá aqueles que dirão que sim, deveríamos ter colocado fim à guerra, mas ele estava prometendo um acordo de paz. E se virmos, por exemplo, Odessa sendo tomada, e acho que o Pepe está absolutamente certo, as pessoas vêm discutindo como e quando a Ucrânia vai cair há alguns anos já. E todos nós, acho que havia um consenso entre pessoas como nós, de que os russos venceriam. Alguns diziam que seria em alguns meses, outros achavam que o prazo seria mais longo. Mas acho que agora o consenso é de que as coisas estão realmente ruins para a Ucrânia e que isso simplesmente não é sustentável. Até a grande mídia ocidental está reconhecendo isso.
Então o Trump deveria nos trazer um acordo de paz. E se literalmente meses depois a Ucrânia, as linhas de frente colapsarem, o Trump vai ser culpado por isso. Vão dizer, você causou esse colapso. Se tivesse mantido o apoio aos seus aliados, teria sido diferente. E se você tivesse imposto, o que aconteceu com aquele acordo de paz? Por que você não conseguiu impor um acordo de paz? Isso vai voltar para assombrá-lo. E então, não sei se você viu, eu não vi o livro, mas saiu um novo livro sobre o príncipe Andrew do Reino Unido. Tem uma versão online, aliás, e uma versão impressa. E há uma frase na versão impressa que foi removida da versão online. Pelo que entendi, não vi nenhuma das duas, é sobre a Melania e o relacionamento dela com Epstein. Não quero entrar nesse assunto aqui porque não conheço os detalhes, mas de qualquer forma, dizem que ela teve um relacionamento com ele e depois com o Trump. Você sabe, a situação do Epstein vai piorar cada vez mais. Isso não vai desaparecer. E o genocídio em Gaza, e claro, a guerra comercial, nada disso vai ser bom para o Trump. Nada disso vai acabar. A única coisa que ele tinha a seu favor, ou potencialmente tem, é o relacionamento com a Rússia. Então a imagem é excelente. Quero dizer, eu não gosto do Trump, mas é preciso admitir que ficou bom para ele. Pode não ter ficado bom para os Estados Unidos, porque foi uma derrota para os Estados Unidos. Quando a Rússia vence, isso significa que o Ocidente perdeu. Mas para ele acho que foi positivo, porque ele se apresentou como pacificador. Agora temos nossas opiniões sobre se ele é ou não um pacificador, mas isso é outra questão. Mas se depois disso virmos os russos continuarem avançando e os europeus continuarem pagando por armas com dinheiro que não têm, e para conseguir essas armas que não existem, e as linhas ucranianas continuarem a desmoronar, e então virmos cidade após cidade cair, e talvez Odessa, isso não vai fazer Trump parecer bem. Essas imagens de Trump e Putin serão vistas de forma muito diferente daqui a alguns meses do que são agora. Neste momento, os apoiadores de Trump veem isso como um sinal de sua força e de sua capacidade de pôr fim à guerra. Mas se ele não conseguir fazer isso e a Ucrânia colapsar, e como eu disse, Zelensky ainda for visto de forma relativamente favorável, então isso significa que Trump fracassou. E isso volta ao que Pepe e eu estávamos dizendo antes. Isso vai ser catastrófico para Trump. Sim. Sim, Pepe. Parece que o impulso de que o professor Marandi está falando é realmente importante. Não sei se há algum tipo de entendimento entre as pessoas do governo sobre isso. Considerando que entre as pessoas na administração, a mediocridade predomina, não tenho certeza se eles entendem. Especialmente você tem até certo ponto quinta-colunistas como Marco Rubio. Marco Rubio está jogando o jogo dos neocons. Ele está dentro da administração, mas continua sendo um neocon. Muito complicado. As pessoas que basicamente convenceram Trump a iniciar a guerra tarifária contra a China também eram muito medíocres. Então, se reclamamos de Blinken e Sullivan, a administração anterior, uau, o que estamos recebendo agora? É tão medíocre quanto antes. Isso é pesado. Mas uma coisa que eles são, não é uma questão de fazer o certo, mas uma coisa em que eles parecem ganhar algum impulso, é essa guerra geral contra os BRICS, porque todos estão envolvidos nisso. Especialmente a guerra contra os principais BRICS, Rússia, China, Índia, Brasil e Irã. Não há dúvida quanto a isso. Existem diferentes camadas da guerra híbrida. No caso do Irã, acho que é o caso mais crítico, porque é uma guerra híbrida que se tornou quente e pode voltar a esquentar a qualquer momento. E claro, é uma guerra que já dura mais de 40 anos. O caso da China é essencialmente apenas uma guerra tarifária, pelo menos por enquanto. Claro, há a guerra tecnológica. Mas os americanos olham para a China tecnologicamente, e quando veem o que a China conquistou, especialmente desde que lançaram o Made in China 2025 há apenas 10 anos,
eles cumpriram o quê? 70 a 80% do que queriam fazer há 10 anos. É impressionante. Então eles não subestimam a China tecnologicamente. E em relação à Rússia, o fato de o Alasca ter acontecido, eles foram forçados a reconhecer que a Rússia é uma potência equivalente. Essa é a grande vitória geopolítica para Putin pessoalmente e para a nova Rússia, digamos assim. Quarta maior economia do mundo em termos de PPC. Sem crise. Uma sociedade sólida, com projetos de interesse nacional como o desenvolvimento do Ártico e do Extremo Oriente Russo. Geopoliticamente, podemos dizer que é o membro mais importante dos BRICS em termos de articulações em todos os lugares. A China é a superpotência geoeconômica dos BRICS. A Rússia é a superpotência geopolítica dos BRICS, essencialmente. As relações estratégicas entre Rússia, China e Irã, e no caso do Irã, Irã e Índia, também são muito importantes, assim como Irã e Rússia. Todas essas são demonstrações magistrais do poder russo nessas últimas semanas. E, claro, a resiliência deles na guerra do Ocidente coletivo contra eles. O Ocidente coletivo lançou tudo o que tinha contra a Rússia. Os russos absorveram. E veja onde estamos agora, à beira de uma vitória estratégica massiva contra o Ocidente coletivo. Então, tudo isso é a Rússia como uma superpotência equivalente. E os americanos tiveram que reconhecer isso. Embora, obviamente, o Deep State nunca fosse reconhecer. Mas Trump, nesse caso específico, foi esperto o suficiente para reconhecer, mas de uma maneira bem trumpiana. Ok, eu reconheço, mas quero lucrar com isso. Quero a minha parte do bolo. O que mais uma vez nos leva de volta aos oligarcas americanos, fazendo negócios com os oligarcas russos novamente. Esse é um subtexto muito importante de toda a questão. Mas a guerra contra os BRICS, digamos que Trump e Putin, conseguiram um alívio no Alasca, no sentido de não haver novas sanções para compradores de energia russa. Isso é, por enquanto, muito importante. Mas os diferentes níveis de guerra híbrida contra especialmente esses 5 principais BRICS vão continuar e vão piorar muito. E no caso do Irã, todos nós devemos ficar muito preocupados. Pode piorar muito mais.